Queridos paroquianos, queridas paroquianas da Paróquia São João Bosco do Núcleo Bandeirante, e também aqueles que são devotos de São João Bosco e apreciadores da pessoa do Padre Roque Valiati. Com frequência, as pessoas se deixam levar pela sabedoria do mundo e lutam com todas as forças para conseguir prestígio e poder. Essa busca provoca muitos conflitos. O que nos diz a sabedoria de Deus? A primeira leitura apresenta a atitude permanente do ímpio contra o justo. Sua presença, suas repreensões e sua conduta são incômodas. Por isso, o condenarão com uma morte vergonhosa. Acena para a morte do Messias. No século I a.C., os judeus praticantes de Alexandria são hostilizados pelos pagãos e desprezados pelos judeus não praticantes. Isso provocou muitos conflitos entre eles. O autor sagrado reflete sobre o destino dos justos e dos ímpios. No Evangelho, que é um trecho de Marcos, Jesus anuncia sua paixão e morte e dá a seus discípulos uma lição de humildade e serviço. Servir os pequenos é servir o Senhor. Ao longo da caminhada para Jerusalém, Jesus vai catequizando os discípulos, ensinando-lhes justamente sobre o projeto do Pai, que não passa por esquemas de poder e de domínio. Jesus faz o segundo anúncio da paixão. Os apóstolos não concordam e fecham-se num estranho silêncio. Tinham medo de perguntar, tinham medo de interrogá-lo. Logo a seguir, surge uma animada discussão, um forte conflito que revela a ambição de poder nos discípulos de Jesus. Chegando a Cafarnaum, Jesus questiona o assunto da conversa. O que vocês estavam discutindo no caminho? E eles ficaram calados, porque no caminho tinham discutido quem seria o maior. Jesus aponta o caminho para ser o maior. Em primeiro lugar, o espírito de serviço. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último e o servo de todos. A comunidade cristã não é o lugar apropriado para alcançar um posto de honra ou um lugar de prestígio e poder. É o lugar onde cada um deve celebrar a própria grandeza, servindo aos irmãos. Só é grande quem é capaz de servir e de oferecer a vida aos seus irmãos. O que isso significa em nossa comunidade? Em seguida, Jesus aponta o modelo da criança. Pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. Ser grande no reino é ser pequeno e servir aos pequenos. O discípulo é grande, não quando tem poder ou autoridade sobre os outros, mas quando abraça os pequenos, quando acolhe os carentes, os marginalizados, oprimidos, injustiçados e por eles se interessa. Quais são as crianças, ou como crianças, que devemos abraçar? Os conflitos continuam e Cristo nos questiona: por que estáis discutindo? Na sociedade competitiva em que vivemos, desde pequenos, nos passam a ideia de que, se não tivermos beleza, inteligência, riqueza, simpatia, nunca conseguiremos sucesso na vida. O que admiramos numa criança? O poder, a riqueza, a sabedoria humana ou a simplicidade, a transparência? E na família? Há divisões, conflitos, ciúmes, separações. Por quê? Quando um ganha, os dois perdem. Não há vencedores. E na comunidade? Também há discussões, críticas, ambições, rivalidades? Por quê? Onde está a raiz de tudo? O desejo consciente ou inconsciente de ser o maior? Busca de cargos, títulos, honrarias ou elogios? São Tiago, na segunda leitura, denuncia a desunião na sua comunidade e aponta a raiz de tudo isso. Onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Uma oração realizada nesse clima não pode ser escutada por Deus. Na comunidade cristã, quem são os primeiros? As palavras de Jesus são claras: quem quiser ser o primeiro, seja o último e o servo de todos.
Na comunidade cristã, a única grandeza é a grandeza de quem, com humildade e simplicidade, faz da própria vida um serviço aos irmãos. Na comunidade cristã, não há donos, nem grupos privilegiados, nem pessoas mais importantes do que as outras, nem distinções baseadas no dinheiro, na beleza, na cultura, na posição social. Na comunidade cristã, deve haver então irmãos em igualdade, iguais, a quem a comunidade confia serviços diversos em vista do bem de todos. Aquilo que nos deve mover é a vontade de servir e de partilhar com os irmãos os dons que Deus nos concedeu. Fiquemos com a pergunta: qual é o tipo de grandeza que estamos procurando? Aos olhos de Deus ou apenas aos olhos das pessoas é que queremos afirmar aquilo que somos e aquilo que temos? Queridos irmãos, fica-nos então o desafio para este final de semana, início de semana nova. A pergunta: quem é maior? Qual é a resposta que dou a esta pergunta a partir da experiência que eu faço de Jesus em minha vida? Com uma leitura orante da palavra de Deus, a lécio divina, discernindo aquilo que Deus quer para mim, quer para você, quer para a nossa comunidade. Sejamos um povo de oração, sejamos o povo da Bíblia, com enfoque especial neste mês dedicado a ela, a esta palavra que vem ao nosso encontro e que quer iluminar a nossa vida. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Portanto, tenhamos consciência de que a palavra de Deus sempre será para nós o próprio Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós.